Fala pessoal, começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o meu caríssimo amigo, meu irmão Léo Fontinelli. Mais uma vez, estou aqui batendo esse papo num formato diferente do que a gente faz normalmente na nossa programação, para tratar de um assunto que ele precisa realmente ser tratado de forma distinta em relação ao conteúdo produzido em torno de futebol, né? A gente tem feito um esforço muito grande, né, há alguns anos, de separar, né, o que é futebol e o que é polícia, né, o que é notícia esportiva e o que é notícia policial, né, de segurança pública. A gente tem feito esse esforço, né, e trazer esses programas nessa configuração faz parte desse esforço. E eu fico muito feliz, Léo, porque, primeiro, aquele primeiro programa que a gente fez, né, no dia seguinte, a barbárie que a gente viu aqui em Pernambuco antes do Clássico das Multidões, teve uma performance muito acima da média, né? Alcançou aí um público muitas vezes diferenciado, diferente, pelo menos do que normalmente comentam ali, interagem com os nossos programas, e trouxe, né, pessoas que normalmente não interagem comigo diretamente a fazerem isso, né? Porque ele realmente repercutiu, ele furou uma bolha, e, e o que a gente vai falar aqui ao longo desse programa vai estar muito vinculado, obviamente, ao que a gente tratou ali. E vocês vão ver, vocês vão perceber que muito do que a gente vai falar a respeito do que está acontecendo, né, no Ceará, essa revolução que o governo do Ceará está promovendo na maneira como combater a questão das organizadas, né, vai ter sido também mencionado lá naquele programa. Então, se você chegou até aqui, siga aqui com a gente, porque vai dar para você fazer, acompanhar esse programa sem ter ouvido o outro ou assistido o outro antes, mas se esse tipo de conteúdo te interessa, chega lá também, porque algumas coisas que a gente vai abordar ao longo da nossa conversa aqui, inevitavelmente vai chegar em temas que nós já tratamos lá, e por conta disso a gente vai evitar se aprofundar também muito neste programa aqui, nesses temas em que a gente já se aprofundou no primeiro, certo? Então, fica o convite aí para depois vocês darem um play também, se vocês ainda não fizeram isso, nesse conteúdo, está disponível já aqui no nosso canal, é facinho de você encontrar, certo? Mas, Léo, a gente agora vai falar de, inevitavelmente, né, a gente vai falar de um desdobramento. Há no jornalismo algo que se chama suíte em algumas praças, em outras praças, mais atualmente se usa muito o termo follow-up, que é você fazer o acompanhamento do dia seguinte à notícia, né? E muitas vezes esse follow-up vira uma cobertura de um evento muito maior, né? Quando um conflito escala para uma guerra, tal. E nesse caso, né, a gente inevitavelmente é meio que um follow-up, apesar de termos um fato realmente novo. Porque a gente está gravando aqui enquanto principalmente o povo do estado do Ceará, né, que vive a realidade do futebol do Ceará com mais proximidade e que vive também a realidade da cidade com toda a proximidade que é possível você ter nesse cenário, vive aí a expectativa, talvez a euforia, em alguns casos, certamente, a revolta, a indignação, da maneira como o governo do Ceará
resolveu começar a tratar a questão das organizadas. E o fato, Léo, antes de a gente começar a se debruçar sobre temáticas e questões que a gente pode extrair daqui, mas falando do fato em si, o que aconteceu, a gente não pode nem chamar de operação programada com muita antecedência, dessas que ganha nome, por exemplo. Vamos fazer aqui uma investigação de médio e longo prazo, tal. O que aconteceu basicamente foi uma ação reativa do poder público a um confronto iminente, a um risco grave, iminente à segurança pública de Fortaleza, no caso mais especificamente. Porque integrantes de organizadas do Ceará e do Fortaleza, como a gente está acostumado a ver há décadas, né, marcaram aquela tradicional briguinha, a tradicional troca de tapa, né? Num momento muito propício, afinal de contas, como eu disse, é basicamente um follow-up. Há poucos dias, alguns dias, eh, muita gente assistiu um empalamento ao vivo, basicamente, né? Tinha gente que estava transmitindo ao vivo, mas o vídeo circulou amplamente, né? A gente viu um empalamento de um presidente, né? De uma das organizadas, no caso aqui vinculada ao esporte, identificada com o esporte. E mesmo assim, diante da enorme repercussão que aquele evento tomou, né, as organizadas do Ceará, identificadas com o Ceará e com o Fortaleza, entenderam de marcar uma briga. E diante desse conflito aí, desse combate basicamente inevitável, Léo, a polícia agiu com a, a, a inteligência que a gente espera do poder público, que é algo também que sempre se falou, né? Porque, como você disse, ninguém precisa inventar nada novo, não. Vamos só fazer o que a cartilha manda, vamos só punir as pessoas com os textos que a gente já tem na nossa legislação, com a jurisprudência que já existe. Vamos só fazer isso aí. Né? Mas o fato é que dessa vez fizeram. Isso resultou, né, num cerco ao local onde tinha sido para onde tinha sido marcada a briga, né, um cerco com um grande efetivo policial que culminou, né, na detenção ali de, sei lá, 115, né, integrantes ali em flagrante. 115, aquela correria que a gente vê. Os caras começam a quebrar o pau, não sei o que, não sei o que. Aí a galera, pô, como é que não pega ninguém, velho? Como é que não pegou ninguém? Como é que não identifica? Pronto, aí dessa vez agiram com inteligência, fizeram um cerco ao local onde estava prometida, programada a briga, rolou a briga, e aí a polícia prendeu 115. E diferentemente do que tem acontecido sistematicamente no Brasil há pelo menos 30, 40 anos, o governo do estado do Ceará, desta vez, resolveu tratar como precisa ser tratado, como uma questão de segurança pública. Não é o juizado do torcedor que tem que receber esses 115 criminosos, né, que estavam ali em quadrilhas, né, se digladiando, um tentando matar o outro. Daí você já imagina quantos crimes a gente não pode puxar desse cenário aqui que eu descrevi em segundos. Né? Em vez de levar a turma para o estatuto do torcedor, a galera usou o aparato da segurança pública. Né? Usou o que precisa de fato ser empregado nesses casos. Tirar o futebol da frente, futebol dá licença aqui, futebol dá licença, fica aqui. Depois a gente conversa sobre a sua parte, que a gente sabe também que você tem parte, tem participação, algumas pessoas
atores do futebol também têm participação nesse problema. Daqui a pouco a gente conversa com você. Primeiro a gente tem que resolver esse problema aqui. Sai da frente futebol e agora chega aqui segurança pública, vamos aqui judiciário, vamos ver onde a gente pode prender estas pessoas que praticaram este crime e que foram detidas em flagrante. Até aqui, Léo, 82 desceram já para o presídio depois de terem passado pelo centro de triagem. Então, agora sim, depois dessa longa explanação, mas para pintar esse quadro e a partir daqui a gente ir para a nossa análise, queria primeiro perguntar se eu dei alguma canelada, se eu dei alguma escorregada, se tem alguma informação que você quer complementar antes de a gente começar a discutir sobre a grandiosidade, tá, deste momento que a gente está acompanhando agora. Fala, Celso. Canelada nenhuma, dá certinho demais. E é um prazer estar aqui de novo e fazendo essa sequência mesmo do acompanhamento dos fatos. Assim, era algo que a gente trazia como importante depois daquele conteúdo que repercutiu tão bem, de forma tão legal. E a gente queria ver medidas concretas, né? E a gente teve o prazer de logo depois ver medidas sendo aplicadas, medidas que a gente comentou no programa. A gente falava que não precisava nenhuma inovação legislativa, a gente falava que não precisava criar uma lei nova, não precisava enquadrar na lei antiterrorismo. As leis já existiam. Uma polícia das torcidas organizadas. Exatamente. Nada disso era necessário. Não necessário. Né? Todos os crimes que eles cometem nesse âmbito futebolístico, eles estão todos consagrados na legislação penal extravagante, no próprio Código Penal. E o que faltava era inteligência policial, preventiva. E vontade política, né? E vontade política. Assim, a gente sabe que tudo funciona com base em uma determinação. Assim, tudo funciona com base em uma política de governo. E a partir do momento que o governo muda a forma de enxergar, a forma de encarar, e algumas medidas tomadas, nesse caso específico, ao meu ver, eles marcam uma ruptura na forma de tratar as torcidas organizadas, ele marca uma ruptura, e a gente vai detalhar depois, ao longo todo o programa, todo o conteúdo, de como os fatos ocorridos em Pernambuco foram responsáveis por jogar luz nesse problema também no Ceará. E jogar pressão no poder público do Ceará também. Exatamente. Assim, todo mundo olhou para cá, e a gente falava muito sobre isso. A gente falava sobre a necessidade de uma resposta imediata no dia seguinte do governo de Pernambuco, prendendo pessoas, em cima de instituições, investigando. Aqui, logo depois algumas semanas atrás, a gente teve brigas dentro do estádio, né? Uma protagonizada entre duas torcidas do Fortaleza, dentro do Domingão, em Horizonte, e outra protagonizada entre duas torcidas do Ceará, dentro do PV. E no dia seguinte, as sedes dessas torcidas foram alvos de mandado de busca e apreensão da Justiça. As sedes encontraram armas, encontraram várias coisas dentro da sede dessas torcidas. Então, assim, ali já havia um sinal que o tratamento ia ser modificado. Houve uma reunião entre o prefeito de Fortaleza e os representantes dos clubes, do Ministério Público, da Secretaria de Segurança. Houve também esse movimento feito pelo governo do Estado. Então, eu imaginava que houvesse uma forma de tratamento diferenciada a partir de então, mas eu confesso que não imaginava que ela fosse tão rápida e tão agressiva, no sentido de ser completa, de ser rápida e que sinaliza para uma modificação, assim, porque assim, no combate à criminalidade, desde da própria abordagem de rua ou a própria persecução penal, ela existe o que se chama de uso progressivo da força, né? Então você não chega usando a violência como primeiro elemento de tentar cessar aquela situação criminosa. Você chega, você verbaliza. A ideia, a teoria, e a gente sabe que infelizmente a polícia do Brasil não é muito afeita a essa teoria, que era para ser defendida nas próprias academias de polícia, que existe uma progressão dessa violência, uma progressão dessa ação do Estado, e por isso que eu não imaginava que a medida fosse tão drástica. Até porque a alternativa a esse cenário, ou seja, a realidade, ela implica necessariamente
num efeito direto, numa reação. E a reação, para mim, é muito clara, né? Se o representante, os representantes do Estado, que é constitucionalmente o detentor do monopólio da violência, se ele chegar neste degrau, obedecendo esse ritual que você falou, de você ir progredindo o uso da violência de acordo com a necessidade, certamente a pessoa que está cometendo o ato vai ter uma tendência a ter uma reação menos explosiva do que se o padrão da polícia é chegar já atirando, né? Isso Exatamente. faz com que eu, obrigatoriamente, o agente do Estado, o agente da segurança pública, né, que está agindo pelo bem da segurança pública, ele, por estar preso a esse ciclo, né, ele já chega para qualquer ocorrência sob um risco muito maior, porque quem está ali do outro lado sabe que a polícia vai chegar arregaçando. Então, quem está do outro lado não vai esperar a progressão da violência. Quem está do outro lado já vai receber com a violência ali em seu estado máximo, que é você tentar matar a pessoa que está buscando, que você está enxergando ali como o seu inimigo, né? No caso, o agente do poder público. Então, quando a primeira opção do Estado é partir direto para esse nível de violência, significa que os agentes do Estado, os agentes da segurança do poder público, vão passar a, de praxe, encarar esta rotina, de que a qualquer momento eles já podem ser recebidos a tiro, porque quem está do lado de lá está muito mais nervoso, está muito mais tenso, está muito mais pronto para matar ou morrer, porque é isso que a realidade impõe a ele, né? Exatamente. E assim, dentro do âmbito das torcidas organizadas, existem indivíduos que têm uma vida delituosa quanto mais regular. O cara trafica droga, o cara é componente de alguma facção. Existem esses. Mas existe uma grande parcela de Que a pessoas maioria... que são caras de classe média, que vão para aquilo ali achando uma curtição, de ir para a rua, de E trocar mesmo que soco. seja da periferia, mas que são estudantes, que também têm Exatamente, que são ali, naquilo comerciantes, ali, uma forma de se identificar. E não Exatamente. necessariamente de fazer parte de um grupo de crimes organizados. E a partir do momento que uma briga daquela de rua, que não resultou em nenhuma morte direta, então, assim, na cabeça dele, os resultados eram os esperados, era uma trocação franca ali de soco, que para eles, dentro da lógica deles, é uma coisa normal. E a partir desse momento, você vai parar dentro do sistema penitenciário, que é difícil para todo mundo, é difícil para quem assim, é uma coisa que faz parte da minha vida há quase 15 anos. E assim, eu já vi pessoas, bandidos mesmo, assim, que cometem crime há vários anos, que na primeira vez que são presos, o cara chora, o cara se desespera, o cara não sabe o que faz, porque é diferente. A hora de você ir para o presídio, como eles chamam no popular, é garrote, né? Garrote é o cara que está chegando pela primeira vez. Então, assim, é assustador. Você se imagina numa situação que você está completamente vulnerável, dentro de um ciclo social que já existe. E é todo baseado em violência. Então, você entra lá, existe hierarquia, você começa embaixo, você dorme no pior canto, você come a pior comida, você precisa ser protegido, você precisa achar um nicho, e de repente, se alguém não for com a sua cara, nada te impede do cara ir lá te matar. Então, assim, é um passo muito choque de grande, realidade. um choque de realidade enorme na cabeça desse cara. E eu tenho certeza que os caras que estão na condição desses semelhantes estão pensando a mesma coisa em relação ao próximo jogo. Isso foi um recado muito importante. E eu vi muita gente repercutindo essa notícia, dizendo assim, vão para o presídio, mas daqui a uma semana estão soltos. Aí foi o que eu falei. Pode ser que estejam soltos em uma semana. Mas eu garanto duas coisas. Uma semana no sistema penitenciário muda a vida de uma pessoa. De uma pessoa que eu digo assim, recuperar aqueles que realmente não são
criminosos contumazes, que é aquele cara que está ali por aquela violência gratuita. Léo, E outra, vão gastar então. muito dinheiro. Vão, exatamente. Perfeito, Léo. Perfeito. Vão gastar muito dinheiro porque existe toda uma cadeia econômica lá dentro, onde desde o lugar onde você vai dormir até o lugar onde você vai sentar e que tipo de comida você vai comer, ele tem um preço. E, inclusive, o comércio, né, ilegal que existe lá dentro, de produtos que acabam entrando no sistema penitenciário, também tem um custo muito mais alto. Porque, da mesma forma que é difícil você contrabandear algo da fronteira de um país para o outro, né, por conta da vigilância policial, e isso encarece, por exemplo, esse tipo de produto, por conta do risco, lá você cruza também o tempo inteiro pela vigilância, fiscalização ali dos agentes, às vezes rola a questão de suborno e tal, e isso tudo deixa esses produtos mais caros, e como o Léo está falando, vão gastar muito dinheiro, mesmo que seja uma semana só. Daqui a pouco o Léo vai trazer um pouquinho dessa realidade, dessa tabela dos valores aí, talvez seja interessante para iluminar aí um pouco a cabeça da galera. Eu conheço um pouquinho dessa realidade, porque tenho interesse também, né, particular mesmo, né, no tema da violência urbana, da segurança pública, e meu irmão trabalha, de certa forma, também há muitos anos no sistema prisional, é médico do sistema prisional, e a gente conversa bastante sobre isso, então tem muitos relatos assim que eu escuto e que, de certa forma, faz com que eu reconheça alguns dos temas que Léo está tratando aí. Mas o que eu queria, Léo, antes de a gente seguir falando aí sobre as mudanças, nossas expectativas, eu queria falar sobre algo que eu e você já passamos nessa ocasião aqui, em 2 ou 3 oportunidades, muito superficialmente, que é a diferenciação do torcedor organizado para um criminoso quanto mais, certo? Como você está pontuando, criminoso quanto mais. Por que é importante haver essa diferenciação? Porque, apesar de, inclusive aqui editorialmente no 45 Minutos, há muitos anos, a gente tratar as organizadas, muitas vezes, como facções, né, grupos, a gente nunca usa o termo torcida ou torcedor organizado, a gente chama de integrante, de membro. Né, a gente entende que este contexto geral, esta cultura da violência, que ela se vocaliza, ela se faz presente, marcante, como uma cicatriz ali social na vida das cidades onde elas estão estabelecidas, justamente na forma desses grandes confrontos, né? Aquele quebra-pau que lembra as batalhas medievais, né? Com os exércitos indo ali com os homens de frente, as infantarias e as artilharias lá atrás soltando as bombas, tal. Então aquela coisa medieval daquele confronto faz parte, sim, da cultura é, desse nicho que a gente está tratando, né? Inclusive há códigos. E para muitas pessoas, muitas reações que eu vi relacionadas ao evento aqui do Recife, do empalamento, houve justamente uma quebra de um código que eles seguem. Eu vi uma declaração que até hoje ela ecoa na minha cabeça, né? Se fosse uma barrotada, um barrote, né? Um pedaço de cano, um pedaço de madeira maciça, de maçaranduba, certo? Um taco de beisebol. Se fosse uma barrotada na cabeça, ok, é do jogo. Todo mundo sabe e todo mundo está lá ciente de que está sujeito a isso, de dar a barrotada e de levar a barrotada. Agora, aquilo não é coisa que se faz. Aquilo ali violou o código deles. Mas perceba que eu estou querendo dizer que existe um código que ele abraça essa cultura da violência, certo? Por isso que eu estou fazendo essa diferenciação de integrante de organizada, de criminoso quanto mais, grupos organizados, facções organizadas. Eu entendo de fato que há uma diferença. Eu entendo que
esses grupos organizados, eles não são como o PCC, eles não são como o Comando Vermelho, eles não são como a Família do Norte, é outra história, certo? É outra história. Ali há muito de uma identificação cultural, territorial, né? Local das pessoas que fazem parte daquelas microcomunidades que estão presas a uma cadeia muito maior, né? Que quando a gente for ver, se for falar das alianças, vai bater no cenário federal, no cenário nacional. Essas alianças são nacionais e não obedecem à lógica das rivalidades futebolísticas, né? Elas têm suas lógicas próprias de alianças. Então, elas estão vinculadas a essa cadeia, onde esse ciclo de violência, essa cultura da violência gratuita, ela faz parte. Mas eu entendo perfeitamente que nem todo mundo ali é, como o Léo falou, um criminoso quanto mais. São coisas diferentes. Entretanto, Léo, e a partir daqui eu passo a palavra de volta para você, para a gente já ir esmiuçando e seguir falando do que acontece agora com esses 82 primeiros presos, né, que desceram lá para o presídio. O que é que acontece agora? O que é que a gente imagina? Eu queria que você falasse justamente sobre a importância desse passo ter sido dado, né? De que não só a sociedade e o poder público, mas também que os integrantes das organizadas entendam que o que eles estão fazendo não é ok, não é do jogo. Não é tudo bem porque quem está ali na pista está ok com essas regras. Porque você não pode dar um parêntese no Código Penal e vou aqui na minha liberdade poética porque nós concordamos e está tudo certo. A gente pode sair aqui no quebra-pau porque todo mundo aceita que é normal. Então, acho que talvez, Léo, seja importante a gente focar em como isso deve repercutir, principalmente dentro desses integrantes, dentro desses membros. Porque mudou. Agora, pelo menos no Ceará, a tendência é que o poder público passe ou continue a tratar esse crime que eles cometem como um crime. Esse crime de brutal, violento, de tentativa de homicídio doloso. Você tentou matar alguém. Talvez você não tenha sido sucesso. Talvez você não tenha tido força suficiente, ou talvez não tenha pego no lugar exato que era para pegar, mas você tentou matar alguém. E é importante que isso se espalhe também, horizontalmente. Que esse conceito de que você tentar ir para a rua, matar alguém por cultura, por qualquer coisa que seja, por testosterona, por marcação de território, seja lá o que for, não está ok. Não está ok. Ninguém acha certo, tá? Além de vocês mesmos. E a tendência, assim espero, é que o poder público passe a tratar dessa forma, como um crime que precisa ter a dosagem correta. Essa galera pode ficar, por exemplo, quanto tempo presa? Aqui eles estão respondendo para tratar um assunto importante também, né? Porque a gente falou muito, né? Não precisa criar nada, não precisa de nenhuma legislação, a gente não precisa de um corpo de juristas excepcionais para criar aqui uma alternativa penal, tá, para esses eventos de combates e de crimes dessa natureza, né? Então vamos primeiro falar sobre o que rolou, como eles foram enquadrados e depois que você repercuta já o que você imagina, como você já vinha fazendo, que acontece a partir de agora. Celso, as primeiras informações surgiram de 115 presos, né, na prévia do clássico do último sábado. E como a Draco estava envolvida, né, que é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado aqui do Estado, e a COIN, que é a Coordenadoria de Inteligência, a COIN ela congrega profissionais da Polícia Civil, da Polícia Militar, e tem um núcleo dentro da Polícia Civil que ela troca informações com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com o sistema prisional daqui, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Então, tudo isso estava muito integrado nesse sistema dessas prisões. Então, quando a informação surgiu que a operação foi da Draco, né, a ação foi da Draco,
e da COIN. Então, se imaginou que tinha sido uma operação preventiva, baseada em escutas, em investigação, em inteligência. Só que, na verdade, existia o material de inteligência produzido anteriormente, que mapeou um confronto principal. Esse confronto principal ele seria entre um subgrupo da torcida do Fortaleza, conhecido como Bonde dos Hooligans, a sigla de BDH, que já tem uma surpresa assim, eu sou do meio de futebol, nunca tinha ouvido falar disso, mas já tem 10 anos que eles existem, e uma subdivisão da torcida do Ceará também, que na nominação lá, no procedimento, ficou como torcida organizada do Ceará. Mas acredito que deve haver alguma outra subdivisão, mas que não foi mencionado no procedimento. Então, eles, via redes sociais, eles combinaram esse confronto nas proximidades de um condomínio, no conjunto lá chamado Juraci Magalhães. E a polícia conseguiu mapear, e à medida que esse confronto se iniciou, a polícia conseguiu mapear e viu que ele começou. Então, assim, naquele momento começou um cerco de polícia. Aqui o grupo motorizado chama Raio. De Raio, batalhão de choque, cavalaria, todo mundo conseguiu fazer um cerco, né? Um cerco bem organizado, planejado, também com o CDC, que é o Comando de Controle de Distúrbios que tem aqui, e com a parte de escudo, foram fazendo cerco, foram progredindo, foram acuando e conseguiram, dentro desse procedimento, um tenente na operação foi ferido com uma pedrada no ombro também. Acho que isso trouxe também foi colocado no procedimento. Inclusive, o batalhão de antibomba foi acionado porque eles arremessaram aquelas bombas, artefatos caseiros com pregos, e alguns deles não dispararam, então foi necessário chamar o esquadrão antibomba para poder fazer detonação desses artefatos. Então, tijolo, como é? É tijolo. Não, eles chamam cabeça de né? negro. Cabeça de negro aqui. Cabeça? Aqui chama cabeça de negro. Na minha época, veja só o que eu vou falar mais na minha época do Exército. A turma chamava de tijolo quente. Engenho falhado, ou acho que engenho falhado é o tijolo quente, um negócio desse. Aqui, em suma, é uma bola de sinuca, de bilhar, né? Com prego e pólvora, basicamente, assim. E algumas não detonaram. Aí, então, quando há o contato ali da bola, né, com o chão, a pólvora, que é um explosivo instável, uma substância instável, ela vira gás, se expande rapidamente e espalha tudo por quem estiver perto, né? Espalham os pregos, né, que estão ali envolvendo a bola. Exato. Ali, tem aquela fita isolante ali. Então, foi esquadrão antibomba, assim, foi uma soma de todos os aparatos de segurança do Estado. Elas só estavam ali organizadas daquela forma porque preventivamente se mapeou que esse conflito existiria. Não tinha exatidão do local exato, da hora exata, porque é um grupo grande, são informações desencontradas, mas uma mínima noção do que aconteceria o poder público tinha para se organizar. E aí, Léo, importante também falar que a Scotland Yard e o FBI não entraram no jogo, não, né? Que é relativamente fácil você mapear esse tipo de encontro, porque desde sempre a gente sabe que eles ocorrem nas redes sociais, desde sempre a gente recebe aí, né, no WhatsApp as informações de que vai rolar isso aí, e desde sempre faz parte do trabalho da polícia fazer esse policiamento preventivo, né? Você ir mapeando esse tipo de coisa. Então, não é um raio que caiu que fez com que, milagrosamente, dessa vez, o aparato da segurança pública soubesse que ia ter esse conflito, né? Isso é absolutamente normal. Simplesmente resolveram agir dessa vez. E não custa lembrar, né? A gente tinha falado na live anterior, no conteúdo anterior, justamente isso. É uma lógica de poder baseada na fama conquistada, na ostentação dos seus atos de vandalismo, de briga dentro da torcida. Então, assim, eles precisam, para existir, eles precisam divulgar o que eles fazem. Então, assim, eles mesmos... Fazer músicas que são entoadas dentro do estádio. Exatamente. Essa lógica ela ajuda o poder público, né?
O que eu acho que existe a maior dificuldade por parte das instituições de segurança é como eu sempre falei, assim, é organizar essas informações de uma maneira lógica e não ter descontinuidade nesse acompanhamento. Esse acompanhamento ele tem que ser contínuo. É uma coisa que a gente fala geralmente na polícia, assim, sempre quando você faz uma interceptação telefônica, você grampeia um investigado, você tem que fazer alguma coisa para ele se mexer. Uhum. Não é simplesmente grampear. Deixar ele inquieto, né? Ele não sabe que provocá-lo, né? é um exemplo. Fazer um erro. Você grampeou ele. No outro dia, você vai na casa do irmão dele, da mãe dele, vai entregar uma notificação, um simulado de notificação judicial. Ó, tá aqui, ó. Naquele momento, se ele tem contato com aquele familiar próximo, o familiar vai falar com ele. Ali ele vai mexer o celular dele, aí ele vai falar, ele vai conversar. Isso precisa ser contínuo. A polícia precisa provocar isso. E a partir do momento que teve essa operação, que teve essa repercussão, precisa haver um acompanhamento da inteligência de todos os desdobramentos disso. Como a torcida reagiu, como a torcida ofereceu suporte a eles, qual foi a perda financeira que eles tiveram, porque assim, cada preso desse, na pior das hipóteses, ele gastou ali 3, 4 mil reais ali de cara, com advogado na audiência de custódia, com comida, com visita, isso tudo é muito... A família desespera muito rápido. Então, se o cara tem uma moto, ele vende. Se o cara tem um parente para pedir emprestado, ele pede. Se o avô tem um consignado na aposentadoria, faz. Assim, rapidinho vira 4, 5, 6, 7 mil reais. Então, essa pancada financeira vai para algum canto. Isso é mapeável, é como o cara vai reagir, como a torcida oferecer suporte. E nas imagens da audiência de custódia, a audiência de custódia, para quem não acompanha, assim, é uma audiência que ela tem que acontecer até 24 horas depois da prisão. E, em via de regra, ela é para avaliar as condições que se deu a prisão, de como foi a abordagem, o uso de algema, esses detalhes. Uhum. Só que, nesse caso, ela foi feita de forma imediata, os presos foram divididos em 2 salas, ela foi feita de forma imediata, foi lá na delegacia de capturas, que tem um núcleo de custódia grande ao lado, e eles foram apresentados a 2 promotores e 2 juízes, né? E todos foram presos em flagrante, e os delegados automaticamente pediram a prisão preventiva de todos os maiores de idade. Foram 82 prisões preventivas decretadas e concedidas. Ou seja, a diferença dos 115 que foram detidos ali e os 82 que acabaram indo para o presídio é só o fato de serem maiores e os demais foram... Isso. Pelas informações, 3 ou 4 não tiveram a conduta bem individualizada e não foram indiciados, foram liberados. Agora, o resto é menor. A grande maioria é menor de idade, assim, que responderam todos pelo ato infracional análogo aos crimes que os maiores de idade responderam, com exceção da corrupção de menores, né, por motivos óbvios. Uhum. Mas eles também responderam pelo ato infracional, os menores eles foram liberados, e 3 ou 4 deles, se eu não me engano, a conduta não foi bem individualizada, mas a grande maioria foi indiciado e preso preventivamente. Por quais crimes? Associação criminosa, lesão corporal dolosa, corrupção de menores, desacato e resistência. Esses foram os principais tipos penais que eles foram... Todos eles, de forma geral, eles foram a tentativa de homicídio não entrou dessa vez? Não entrou. Dessa vez não entrou. Porque o confronto começou plausível isso? Né? Nesse contexto, não. No contexto do caso, da situação do empalamento em Pernambuco, muito plausível. Nesse, não. Certo. Foi um confronto mais campal ali, que a polícia rapidamente conseguiu cercar e não deixou evoluir, né? Não deixou evoluir a esse ponto. Por isso que não entrou ali a tentativa de homicídio. Tem um vídeo que circula, que é um vídeo com menos gente, assim, poucos torcedores, que derrubam um da moto e pisam na cabeça do cara. Aquele vídeo está investigado e com certeza ali vai ser imputado ali uma tentativa de homicídio. Mas nesse outro caso, não. Então eles foram levados para a audiência de custódia, apresentados a 2 promotores e 2 juízes, e
E uma informação interessante, assim, eu tenho teve unanimidade aí ou não teve? Não. Nesse... Um dos juízes discordou pela prisão preventiva. Os dois promotores que pediram a prisão, concordaram, né, com a prisão preventiva solicitada pelo delegado, e o outro juiz concedeu e convenceu o outro juiz no sentido de que... E é uma informação lá de dentro, de quem esteve presente no procedimento, é que a situação do ocorrido em Pernambuco foi diretamente responsável pela determinação do governo de dizer, olha, dentro desse debate, da discussão sobre a prisão preventiva, da decretação dela de descer 82 pessoas para o presídio, a situação de Pernambuco foi diretamente responsável. O governo foi chamado e disse, olha, a gente não pode deixar isso evoluir. A gente tem uma repercussão do que acabou de acontecer, a gente precisa dar uma resposta agora, porque isso pode evoluir. E quem mais apanhou no caso de Pernambuco foi o poder público. Quem mais apanhou foi o poder público. Porque está muito claro, todo mundo sabe, toda a sociedade sabe que a responsabilidade disso aí não é dos presidentes de Sport, Náutico, Santa, Ceará, Fortaleza, Vitória e Bahia, não é desses caras, certo? Esses caras são atores. Esses caras precisam ser chamados, precisam ser ouvidos, precisam ter uma participação ativa na mudança radical da forma como está estabelecida a cultura das organizadas dentro do futebol. Mas quem tem que cuidar disso de fato é o governador, a governadora do estado, né? É o prefeito, é o secretário de segurança, essa galera, o prefeito com ações mais satélites do que efetivamente ali na execução, porque a segurança ali é do estado, de fato. Então, assim, eu acho, Léo, que é isso, né, velho? É você entender, né? Entender que as pessoas entenderam que a responsabilidade disso é do poder público, que não é o juizado do torcedor ou o STJD tirando mando de campo que vai resolver esse problema, né? O Sport está aí perdendo mando de campo todo ano há não sei quantos anos. E nada nunca mudou. Nunca mudou. Já passamos por tudo, né? De homicídio por arremesso de privada do anel inferior de um estádio até um empalamento ali para todo mundo ver e transmitido em tempo real, basicamente, né? Então, nada mudou com a busca por uma solução dentro da esfera esportiva. A responsabilidade disso é do poder público. E eu espero, Léo, que essa decisão que todos, né, os executivos principalmente, né, envolvidos na forma como o governo do Ceará está tratando isso, tenham firmeza e se mantenham dessa forma. E provem para o Brasil todo que o caminho para resolver de uma vez por todas passa por monitoramento, por inteligência, por uma operação bem feita, por imputação de penas bem aplicadas, né, e a repercussão bem feita de todo esse processo, né? O que me incomoda, e a gente já falava isso no conteúdo anterior, assim, é a preguiça. Exato. É a preguiça que sempre leva o poder público a achar que existe uma solução única mágica, né? Como assim, como foi tratada recentemente a questão da biometria. Vamos implantar a biometria. E eu falei isso até com um grande amigo meu que é responsável pela operação de jogo do Castelão, do PV, nos Jogos do Ceará. E ele também trabalha na Arena do Amazonas, trabalha na Ilha do Retiro também, faz uma consultoria em algumas coisas. Então, ele conhece bem a realidade do futebol brasileiro, presta serviço para todos os times do Brasil. E ele é um cara que, engraçado, ele começou muito de baixo dentro da operação de jogo e ele criou uma metodologia própria que hoje ele vende para o Brasil todo. Para o Grêmio, para o Vasco. Assim, é um cara muito bom, assim, de conversar, assim, incrível. E ele fala muito isso, assim, que os clubes, eles precisam entender que eles são parte disso. O poder público precisa entender que ele é parte disso, que os clubes são parte disso, mas que não existe uma solução mágica. Por que depois do fato lá que aconteceu em Pernambuco, todos os
dirigentes, o prefeito de Fortaleza, o governador do Ceará, o único tema principal da entrevista foi: vamos instalar a biometria nos estádios. É como se, assim, um detalhe importante dentro de todo esse universo de ações se torna, na cabeça do político, assim, uma coisa única. E Léo, o que a implementação da biometria, certo, teria, tipo, se tivesse sido implementada, já tivesse valendo para esse jogo do último sábado, para esse último choque, o último clássico rei aí, no último sábado, teria mudado o quê? O quê? A confusão de antes. Nada. Nada, pô. Nada, velho. Absolutamente nada, pô. Absolutamente nada. A biometria, ela serve para você saber quem são as pessoas que estão dentro do estádio que eventualmente cometam algum delito ali. É para isso que serve. Mandar de prisão. Exato. Alguém exemplo, foi encontrado, e a gente teve um fugitivo, qualquer coisa assim. E a gente teve um grande, por exemplo, nesse caso dessa prisão em massa aqui no Ceará, a gente vai ter um grande reforço para a biometria. A biometria ela vai se tornar muito mais importante a partir dessa prisão, porque o melhor sistema de biometria existente é o do sistema prisional. Então, esses caras que se envolveram nesse sistema, eles podem ser reconhecidos pela biometria do Estado em qualquer lugar. Acabou. Então, se esses caras tiverem uma medida, uma pena alternativa, dizendo que os caras não podem frequentar estádio, vai ser muito fácil barrar eles. Entendeu? O próprio... Um dia antes, no dia do clássico, um ex-presidente da maior organizada do Ceará, ele foi preso com mandado de prisão, que também estava foragido. Ele não estava indo para o jogo. Se tivesse a biometria, ele certamente não estaria indo para o jogo. Então, ele foi preso, também foi detido. Então, assim, o mandado dele já estava em aberto anteriormente. Não foi divulgado. Foi divulgada a prisão, mas não foi divulgada a razão por qual crime foi a prisão. Então, não tenho como me alongar sobre isso. Mas o fato é que, com certeza foi uma operação dentro do contexto das organizadas. Vai ter clássico rei, tem um ex-presidente aqui, o cara tá mandando aberto, recebeu informação que o cara tá numa casa de praia bem ali, vamos lá. O cara tá monitorado, tem como... Entendeu? Isso é uma resposta em conjunto. Vem disso, é o que a gente estava falando. Depois do fato em Pernambuco, tiveram as brigas também aqui no estado do Ceará, Domingão em menores proporções, mas dentro do estádio, o que para mim é muito grave, porque impacta famílias que estão levando o filho para o estádio. Tem muita cena de criança chorando com o pai. Então, assim... Traz o problema, de fato, para dentro do futebol. Dentro do estádio. De fato, para dentro do futebol. Então, assim, foram várias medidas em conjunto que, se você for trazer para uma comparação, é como se o que ocorreu em Pernambuco tivesse sido aqui. Dada a repercussão, né? A gente viu uma série de respostas, assim, muito pulverizadas, mas todas, no dia seguinte da briga, teve operações em sede de torcida organizadas, com apreensão de arma, etc. Cumprimento de mandato de um ex-presidente da torcida organizada do Ceará. Teve essa operação, teve reunião entre o prefeito de Fortaleza e todos os presidentes de Ceará e Fortaleza, Ministério Público, Segurança Pública. Aqui no município de Fortaleza tem a secretária de Segurança Pública, que é a chefe da Guarda Municipal, todas participaram. É um coronel, o chefe da Segurança Pública, e a Guarda Municipal é chefiada por uma inspetora, se eu não me engano, que chamam lá. Então, assim, todos eles se reuniram com os presidentes do clube. O governador fez a mesma coisa. Aí teve essa prisão em massa, com a mudança do tratamento após os fatos. A prisão foi tratada de forma diferente, a custódia foi tratada de forma diferente, o resultado foi diferente. Então, assim, é algo inédito. Assim, inédito no sentido da pressão que foi, de como isso se modificou, e a gente falava sobre isso, assim, que o Estado precisava dar uma resposta imediata, né? Isso que você falou, Léo, foi muito importante. Eu espero que esse programa ele tenha uma repercussão bacana também, para que chegue em ouvidos de pessoas ligadas aí a integrantes do poder público, né, nas diferentes escalas, e faça chegar a ideia de que o custo está caindo no colo do poder público. Tá? O que eu mais ouvi depois do que aconteceu em Pernambuco
uma das frases que eu mais recebi assim por mensagem, porque, pô, como muita gente sabe que a gente trabalha com futebol, né? Imagino que aconteça isso com você também, Léo. Acaba que em qualquer lugar que você frequente, né? Um cabeleireiro, né? Vai no barbeiro, vai no inglês dos meninos, vai na academia. Sempre tem alguém que acaba conhecendo a gente e puxa o assunto de futebol. Então, seja ali nas conversas presenciais ou nas mensagens que eu recebi, entre as frases mais frequentes era Raquel tá perdida, fazendo referência a Raquel Lira, a governadora aqui do estado de Pernambuco. Caiu completamente no colo dela. E quando veio aquela decisão esdrúxula, a partir do que ela ouviu, né, dos principais responsáveis pela manutenção do cenário do caos relacionado às organizadas do Brasil, aqui de Pernambuco, que são os comandantes ali das polícias, os chefes, os secretários, né? Ela resolveu punir o clube, né? Punir os clubes. A situação dela ficou ainda pior. Ainda pior. Houve uma pressão tão violenta, que eu acho difícil pensar em algo diferente, senão uma operação para que o judiciário saísse em socorro do executivo e um magistrado acabasse derrubando, né, aquela liminar, possibilitando que o Sport jogasse contra o Fortaleza com sua torcida presente no estádio, por exemplo. E eu espero de verdade, que principalmente os executivos, certo? Que isso chegue aí em algum assessor, em alguém ligado aos executivos aí dos nossos estados, né? Que chegue que a conta está caindo para o colo deles. Está caindo para o colo deles. Vocês precisam exigir de quem comanda a segurança pública no estado de vocês que façam isso, que eles comandem a segurança pública. A questão das organizadas está absolutamente em foco, certo? Para o bem ou para o mal, o que aconteceu aqui em Pernambuco, aquele empalamento, estupro, chame do que você quiser, em praça pública, ele furou as bolhas. Esse tanto de barbárie causou um efeito que eu não imaginava que fosse acontecer, que parece que a gente vai acostumando, né? Vai normalizando, tá tudo certo, tal, mas parece que cruzou ali uma fronteira do inaceitável e fez com que a sociedade realmente se inquietasse. E a conta está indo para vocês. Então, cobrem das pessoas que vocês indicaram para cuidar da segurança pública, que eles de fato façam isso. O futebol tem que parar de ser um tapete para onde você joga essa responsabilidade destes integrantes aí do poder público, do seu staff, para debaixo ali daquele tapete e finge que o problema não existe, mas está ali debaixo do tapete. E diferentemente do lixo, ele sai. Esse aí sai debaixo do tapete e traz essa porcaria toda para as ruas da cidade, certo? Transformando aí as ruas em palcos de batalhas, né, absolutamente inaceitáveis. Então, torço muito para que o que a gente está vendo aqui, Léo, seja realmente o início de um cavalo de pau urgente, necessário, retardado, tá? Que o poder público precisa dar. Espero realmente, e que não seja um caso isolado, e que esses 82 não sejam liberados depois de amanhã e que estejam envolvidos em novos casos de violência no próximo clássico. Exatamente, assim, e essa forma de tratamento mais rigorosa surpreendeu, assim, inclusive todo mundo aqui que acompanha o tema, assim, foi surpreendente de forma positiva, né? E o mais importante, né, a gente tem outro fator secundário importante nesse contexto, né? Assim, as pessoas, esses 82 e os menores também que foram presos, tiveram celulares apreendidos. Então, assim, você ali vai ter extração de dados ali, telemáticos ali, valiosíssimos. Valiosíssimos. Você dá para prender todo mundo. Nesse volume, dá para prender todo mundo. Se quiser, dá para prender todo mundo. E, assim,
É um trabalho que aqui a Coordenadoria de Inteligência que faz muito bem feito essa parte de extração de dados, né? Porque foi uma política estadual que começou desde o primeiro governo Camilo Santana, que ele descentralizou a inteligência da polícia. Então, assim, tem a Coordenadoria de Inteligência, que ela soma Polícia Militar, membros da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas existem em delegacias regionais de cidades de 80 mil habitantes, assim, não precisa ser uma grande metrópole, assim. Falo Juazeiro do Norte, com 500 mil, etc. Cidades pequenas, como eu trabalho numa cidade com 80 mil habitantes, e aqui tem um núcleo de inteligência, com equipamento, computadores policiais, fazendo extração de dados de computador, assim, realmente trabalhando com inteligência, assim como tem aqui, tem em vários outros lugares. E sim, essa parte de inteligência do governo foi algo que se investiu muito nos últimos governos. Mas surpreendeu assim, inclusive a gente, esse enfrentamento mais rigoroso, mais próximo, e como foi dito, assim, foi diretamente relacionado a Pernambuco. E a gente Você falava tá otimista? Eu sempre fico com o pé atrás, assim, eu sempre prefiro ficar observando. Mas fiquei muito feliz, assim, para quem. Principalmente porque a gente tinha produzido um conteúdo muito nesse sentido. Em dizer que não precisava inventar cobrando, né? roda, em dizer que a resposta precisava ser imediata. E assim, a gente não viu. A gente falou de Pernambuco, né? Assim, como você falou assim, o governo pareceu meio perdido. Não teve uma operação em sede de torcida organizada. Nada. Não teve uma prisão em massa. Não teve uma repercussão dessa forma. Assim, a medida foi acabar com a torcida nos estádios, né? E hoje, curiosamente, saiu uma punição também para o Fortaleza relacionada a essa briga dentro do estádio da torcida do Fortaleza. Uma punição de 2 jogos dentro do estádio, exatamente. 2 torcidas se degladiaram dentro do estádio. Sim. Aí cabe você punir o clube esportivamente. Tá ali previsto. Tá previsto no código. Exatamente. É outro contexto. A Fortaleza pegou 2 jogos de punição, né? E com esses 2 jogos de punição, acarretaria em um jogo da semifinal, no jogo da semifinal de mando de Campo Fortaleza e no jogo da final do Campeonato Cearense. É aquela coisa, quando anunciaram a medida, todo mundo falou assim, não vai existir, isso não tem como. Não, vão derrubar isso de alguma forma. Mas vai existir uma pressão. E o Ceará vai ser julgado da mesma forma na quinta-feira. Foi uma situação também dentro do estádio. Então, eu acho que vão existir 2 pressões aí. A primeira para aplicar uma pena semelhante e a segunda para absorver os 2, assim, pelo menos em termos de um efeito suspensivo aí para a final do campeonato e pagar depois, ano que vem, com um jogo de menor expressão aí no começo do campeonato. Eu torço para que isso não aconteça e para que isso seja mais um sinal de que tem uma mudança aí no horizonte, né? Tem que agir com rigor, dentro das responsabilidades de cada ator. É como eu tenho falado. Você cobrar os presidentes dos clubes por brigas que acontecem a quilômetros do estádio é uma maluquice. É uma fuga da responsabilidade assim que, negócio covarde. É covarde, para dizer o mínimo. Né? Agora, nesse caso aí, tá escrito lá, velho. Você é responsável. Você é responsável pelo que acontece dentro da praça do jogo. Ali é seu mando? É seu mando. Teve quebra-pau? Teve quebra-pau. Dentro da sua própria torcida, você é responsável. Você é responsável, você vai pagar. O que tiver de pagar. O que tiver de pagar. Não é acabar com a torcida, não é jogar o resto lá, não. É o que tiver de pagar. É 2 jogos? Toma aí, 2 jogos. Toma aí, 2 jogos. Tá previsto. Tá aqui. Pum. E que se pague. Que todo mundo pague o preço que tem que pagar. Né? E que não só o futebol... Ela tem que ser... A punição tem que ser proporcional. Ela tem que ser disciplinar mesmo. Ela tem que gerar... Educativa. Se ela for... se o Ceará e Fortaleza perdem o mando de campo contra ano que vem, na primeira rodada do Campeonato Cearense contra o Cariri, com o Sub-20, que sentido faz isso? Eu acho que seria um recado importante, somado a essa prisão em massa, somado a essas operações, você ter 2 jogos de final de Campeonato Cearense sem público. Vazio. Por quê? Porque os caras quebraram o pau, ó, velho. Sabe por que tá sem público? Porque os caras quebraram o pau dentro do estádio, pô. Então, da próxima vez que tu tiver essa ideia merda, pensa 2 vezes. Porque vai ter uma hora que os responsáveis por essas brigas vão começar a ser cobrados pelo resto da torcida. Exatamente. Você é idiota, é?
Você é idiota, eu vou deixar de ver o jogo acabou. porque você é idiota. Foi como acabou o arremesso de objeto no campo. De lata. Foi assim que acabou. Acabou assim. Quando começaram aqui a ter também. que prender. Aqui também. Ou o clube é punido ou prende o cara. Acabou. Ou prende o cara. Ou identifica ou o clube é punido. Pronto, a mesma Exatamente. coisa. Ou acabou. Identifica quem tá brigando ou o clube é punido. Aí, daqui a pouco, quando os dois começarem a brigar, já chega a galera que afasta, esses dois são retirados e pronto. Deixa de frequentar estádio de futebol. Esse aí pode ir para o juizado torcedor. Tá? Esse aí, inclusive, que eu acabei de escrever, pode ir para o juizado torcedor e ser fichado e receber lá uma punição do tamanho proporcional. Né? Ali, ó, você vai ficar sem frequentar estádio por um ano. Porque tu não consegue encher a lata e ver teu time perder. Tu é desequilibrado e não pode ficar. Então, vê se você aprende alguma coisa aí com essa lição. Pronto, é disso que a gente está falando. É de ser proporcional. Ó, tu que deu uma barrotada, na cabeça ali de outro caba, tá? Você vai ser preso. Talvez você passe 14 anos aí na prisão, porque o que tu fez aí é tentativa de homicídio, brother. E tu quis mesmo, né? Não foi sem querer. Tu não jogou uma barra para cima e ela caiu por acaso na cabeça de alguém. Tu mirou e deu-lhe. Pronto. Vai ter que passar, sei lá, 15 anos, 30 anos, não sei nem quanto é. Mas vai ter que passar aí 10 aninhos dentro do sistema prisional, entendendo o que é viver fora da sociedade e dentro do sistema prisional, porque a verdade é essa, o sistema prisional está fora da sociedade, fora da atuação do Estado, basicamente. E assim, é um conjunto de medidas que, se bem aplicadas, e é como eu trato a relação ao crime organizado tradicional, né? Não existe um horizonte onde você imagine ele acabando, mas você consegue dar uma sequência de golpes nele que você vai mantendo ele enfraquecido sempre que você consegue. E eu acho que relacionado às torcidas organizadas é muito nesse aspecto. É uma operação dessa, a partir do momento que você estreita junto ao clube e você fala assim, ó, eu não vou punir você pela violência causada pela sua organizada, mas o seu apoio logístico a ela acaba agora. Porque se você der apoio logístico, você vai ser partícipe nas atitudes dela. Você corta. Tem uma salinha para guardar material dentro do estádio? Acabou. Tem você dá ingresso? Acabou. Ou você é cúmplice, é partícipe das ações dela. E mais uma vez, Léo, aqui não tem invenção de lei não, né? Aqui ninguém está inventando nada não. Aqui está muito claro, ó. Você está sendo cúmplice disso aqui. O cenário é esse, você sabe disso, sabe. Mesmo assim, você está aceitando ter algum tipo de colaboração, de contribuição, então pronto, você é cúmplice. Você é partícipe, como disse nosso querido Léo. Exatamente, assim. E é isso, somando a biometria, porque na biometria você consegue controlar melhor a questão de proibição de acesso. Você consegue trazer medidas. O cara tá lá, você cumpre mandado de prisão dentro do estádio. Então, o cara que tem um mandado de prisão em aberto, que ele acha que ele tá devendo, ele já não vai pro jogo. Entendeu? Assim, todo aquele entorno, e você somando essas medidas preventivas e repressivas, você com certeza vai mitigar esse problema. Acho que hoje você tem uma operação, você começa a ter uma forma, alguma normativa de você fazer vistorias regulares em sede de torcida organizada. Você consegue, por exemplo, você estabelece regramentos, por exemplo, assim, o primeiro núcleo de comando, presidente, diretor patrimonial, tal, nenhum desses caras pode ter um processo criminal transitado em julgado ou responder por algum crime contra a vida, pelo menos nem a nível de inquérito ou processo. Acabou, você começa a exigir que esses caras sejam... Porque aí o cara que vive disso, vive dessa liderança, vive financeiramente disso, ele começa, eu tenho que segurar aqui a ONU um pouquinho, entendeu? Acho que são somatórios de decisões, de posturas, o que a gente sempre falou, né, Léo? São exatamente. Vários atores. Bater só no futebol não resolve absolutamente nada. É trazer o futebol para dentro da solução, né? Em nome aí de jogadores, dirigentes, jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, reunir aqui a galera, cada um, qual é a sua atribuição, certo? Qual é a sua responsabilidade para que a gente promova uma mudança ativa e efetiva nessa cultura e nesse problema das organizadas com o futebol. Pronto, é essa. Então, cumpra. Vá lá e cumpra. Você que é do jornalismo, você não normaliza ou não separa
a festa que se faz dentro do estádio das brigas de fora do estádio. Você não separa. Pronto, essa é a nossa responsabilidade. Beleza. Você que é dirigente, você não firma contrato, você não firma parceria. Você que é jogador, você não vai lá e não faz o gesto da torcida. É isso. E você que é poder público, você vai lá e age preventivamente e depois reativamente, né? Para punir quem cometer aí esses delitos. Eu acho que o caminho, Léo, está muito claro, a fórmula está muito clara, né? Exatamente, assim, o poder público sendo ativo, os clubes mantendo uma relação com limites bem claros e acompanhamento constante dessa relação, eu acho que não tem outro caminho. É trabalhoso porque é um tema complexo. Não adianta fazer uma operação dessa e você não dá agilidade na extração dos dados desses telefones celulares. Você não fez uma operação, um mandado de busca e apreensão nas sedes das organizadas. Faz de novo, faz vistorias constantes. Para elas existirem, estabelece uma obrigação. Estabelece obrigações, estabelece regramentos. Eu acho que é para isso que existe. Assim, você exige contrapartidas sociais dessas instituições, entendeu? São instituições que têm patrimônio, têm lojas de shopping, tem lojas grandes, lojas que faturam milhares de reais por dia. Então, são instituições que, a partir do momento que elas sejam obrigadas a identificar e registrar seus membros e responder pelas atitudes deles de forma solidária, a partir do momento que um cara está com a camisa claramente de uma torcida X, que tem CNPJ, e ele vai lá e joga uma pedrada, dá uma paulada na porta de um posto de combustível, o dono do posto vai lá e aciona civilmente para cobrir aquela reparação da instituição. A instituição tem dinheiro. Se ela vende o material para aquele cara, se ela não controla as ações daquele cara, nem a venda de produtos dela, de material, se ela lucra com aquilo ali, ela tem que se responsabilizar por aquilo também. Eu acho que tem ferramenta, acho que tem mecanismo, e eu acho que o poder público tem que ser mais ativo nisso, e eu espero que vire uma tendência, assim. Eu estou muito esperançoso, estou muito em cima disso. Estou muito em cima disso, assim, porque eu quero realmente saber para onde isso vai rumar, eu quero que isso se espalhe, porque a gente vê tragédias sendo normalizadas, inclusive onde elas acontecem. A gente viu há pouco tempo atrás um torcedor do Cruzeiro morrer queimado dentro do ônibus, né, ser carbonizado. E aí você já viu agora, teve clássico em Minas Gerais, você já viu um torcedor com a cabeça perdendo massa encefálica, entendeu? Assim, nem onde acontece a gente está vendo uma repressão forte, uma ação coordenada, como se fosse aquela ação mesmo preguiçosa. Então, eu espero que, primeiro, que onde aconteceu seja tomado como exemplo, onde não aconteceu em larga escala. O Mano de Freitas aí, né? É o Mano de Freitas, é o governador. Parabéns, então, para o governo, é o Mano de Freitas. E parabéns de verdade. Ele viu que o futebol é uma micro-realidade aí da violência estadual, que é um dos pontos críticos, né, de todos os governos, de todos os estados. Mas aqui é uma coisa muito... uma obsessão praticamente do governador, porque como se fosse um calcanhar de Aquiles aqui para a segurança pública, né? Para o governo do estado é a segurança pública. Então ele achou dentro do futebol um microcosmo onde ele consegue trazer uma sensação de segurança. Resposta, né? Exatamente. Ele atuou, a resposta foi positiva demais em termos de abraço do público a essa medida. E ele já tomou outra medida, assim, logo em seguida, relacionada a futebol, que não tem nada a ver com a violência, mas, assim, aumentaram 50% o valor dos estacionamentos da Arena Castelão. E aí, tipo assim, quando saiu a notícia, eu retuitei, várias pessoas postaram, é um absurdo e tal, e tal. E, assim, horas depois ele disse, eu não aceito isso, acabou, vai ficar no preço normal, acabou. Ele interveio, assim, no preço de estacionamento. Então, ele viu que ali é uma realidade público, afinal de contas, né, do estado, né, mas gerido o estacionamento é licitado, né? Entendi. Mas mesmo assim, ele interveio e manteve os preços. Assim, porque estava chegando ao ponto, o preço do estacionamento estava quase o preço do ingresso mais barato do Castelão. Aí o pessoal brincou, vai um sócio torcedor pro carro, né? Tal, vai ter lavagem. Mas ele viu que o futebol eu acho que a gente é tão acostumado a viver o futebol onde muitos assim, é gerido por muita incompetência, muita preguiça, porque é uma paixão muito fácil de ser manipulado, né? Assim, a gente é tão pouca gente. O futebol ele tem um universo de consumidores menos exigentes que existe. Você vai pro estádio, come uma comida ruim, você aperta para entrar, aperta para sair,
engarrafa o trânsito e você volta de novo. É uma paixão assim, que faz a gente refém. Então ele percebeu que a gente precisa o governador percebeu que a gente precisa de muito pouco para se sentir. Olha aí como melhorou. Entendeu? Olha aí. Olha esses caras aí, qualquer coisinha aí, pô, os caras estão felizes. Que seja, então, que ele esteja surfando politicamente, certo? Que ele esteja surfando politicamente. Não me importo com isso agora, porque realmente é a política pública que deve ser feita, independentemente de legenda, tá? Defendo isso aqui, este tipo de medida que está sendo tomada aí no Ceará há muito, muito, muito tempo. Fico muito à vontade para dizer isso. Não tem nada a ver com legenda, mas realmente espero que o que foi feito aí pelo governo do Ceará sirva de exemplo, tá? Que a repercussão positiva e a boa onda, né, que é humano está surfando aí em cima dessas decisões, motivem outros executivos aí do Estado, mesmo que por motivos egoístas e políticos e privados, a irem pelo mesmo caminho, pelo caminho de entender que é isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas querem, tá? Não precisa fazer muito, não. Como o Léo falou, que é o único estado, você não vai estar desarticulando o PCC, não. Você não vai estar desarticulando o Comando Vermelho, não. O Estado tem força suficiente e estrutura suficiente para acabar com a lógica das organizadas como ela se dá atualmente. É o único estado, né, no Nordeste, eu acho, hoje, que tem um clássico com estádio dividido ao meio, né? Eu acho. Talvez seja o único do Brasil, se brincar. E a gente alguns anos atrás tentaram mudar isso, mas assim foi uma reação tão e quando o Ceará e Fortaleza se unem, assim é uma força muito grande aqui para o estado. Então assim uma coisa assim foi inaceitável. Assim, a imprensa entrou nisso, todo mundo entrou nisso. E acho que é um patrimônio que a gente precisa preservar e para isso precisa ser exportar. Vocês precisam exportar essa lógica. O que eu falo muito isso. Assim, o que me fez ser apaixonado por futebol foi o Clássico Rei dentro do estádio dividido. Assim, você vê, e um amigo meu sempre dizia assim, é triste, mas é o grito de gol do adversário vindo assim, aquele grito, aquele bafo assim, no estádio grande quando o Castelão assim vindo de um lado para o outro, assim, aquela onda de choque que vem assim. É uma explosão do adversário. É bonito. É bonito. A gente é apaixonado por futebol por causa disso. E eu tive a experiência de ver o meu primeiro Clássico Rei, minha primeira ida ao Castelão. Eu vi da torcida do Fortaleza. Eu vi um grito de gol na torcida do Ceará de dentro da torcida do Fortaleza. Aí eu tinha 8 anos, eu cutuquei meu tio e falei assim, ó, pro lado de lá, viu? Meu tio não torcia nada. Aí eu falei, ó, meu canto é lá. Aí eu fiz o meu tio, eu com 8 anos, a cara de pau, fiz meu tio, dar a volta no estádio para ficar dentro da torcida do Ceará. Aí pronto. Nunca mais. Desde então. Pulou a grade, nunca mais voltou. Nunca mais. Ô, Léo, obrigado demais, tá, por esse papo. Fiquei muito feliz em a gente poder conversar novamente sobre esse assunto, dessa vez trazendo uma boa notícia. Como eu falei, que vire tendência. Antes de fechar, tá, acabamos de receber essa notícia aqui, acabou de ser publicada a notícia de que Sport Santa Cruz e Náutico, tá, seus respectivos presidentes, assinaram um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público que vai exatamente, Léo, em cima do que a gente falou que deve ser a responsabilidade do clube e o tipo de coisa pelo qual o clube precisa ser cobrado, né? O clube, eles foram meio que obrigados, né, na assinatura aí desse termo de ajustamento de conduta, a acabar com essa parceria, vamos colocar dessa forma, que sempre rola, né, mas que é sempre muito promíscua, né, cercada de muita promiscuidade, de interesses políticos pontuais e de muitos olhos fechados, olhos e ouvidos fechados, Léo. Então, a notícia que a gente recebe com alegria, né? Finalmente, parece que as coisas estão realmente andando. Mais um sinal, Léo, para a gente seguir esperançoso e otimista. E a gente estava falando exatamente as medidas, algumas delas a gente mencionou aqui, né? Exato.
encerramento de apoio logístico, de vínculo, fornecimento de ingresso, estrutura. Porque isso é muito importante, cara. Isso é uma forma de Ministério Público, o Poder Público atuar. Se os clubes querem se separar dessas facções, acho que eles precisam realmente se separar, inclusive em termos operacionais, logísticos, financeiros. Acho que é o primeiro passo para os fatores, né? ó, não fornecer ingresso, não reservar setor exclusivo, não permitir que a galera pendure faixa, pendure bandeira, porque é aquela história, não tem esse negócio de separar o que se faz dentro e fora do estádio, é uma coisa só, tá? Faz parte da mesma coisa, aí tá amalgamado, não tem como você separar, isso aí é um monolito, aí não tem como você separar, não. O que essa galera faz dentro do estádio e fora do estádio precisa ser tratado, colocado tudo dentro do balaio. E para mim, fica muito claro que não compensa, né? Você ter um cenário de barbárie, de caos urbano, né, na sua cidade, em troca de ter música e cantoria terceirizada para uma organizada aí dentro do estádio. Vai lá e canta, pô. Vai lá e canta, vai lá e grita. Então, proibir essa coisa da entrada de quem está com alguma restrição, né? Desassociar membro de organizado identificado em qualquer bronca, enfim, tem uma série de questões, são 16 obrigações que os clubes assinaram, matéria inclusive já está disponível no NE45, para vocês darem uma olhada, e isso complementa, assim, Léo, aqui o nosso programa, né? Boa notícia, né, para a gente fechar aqui? Boa notícia. O time foi perfeito. Perfeito. Só não foi mais perfeito porque eu demorei 15 minutinhos para poder abrir o WhatsApp e isso fez com que não visse em tempo real, mas tempo suficiente para a gente voltar e fazer esse complemento. Agora sim a gente se despede, um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.